Você já parou para pensar de onde vêm as ideias que dão vida a um quadro, a letra de uma música que não sai da sua cabeça, ou aquele texto que parece falar diretamente com você? E se eu disser que agora existe uma inteligência capaz de criar tudo isso em segundos, sem sentir cansaço, sem dúvidas, sem uma história pessoal por trás? Nos últimos meses, algo mudou. Talvez você mesmo tenha experimentado ferramentas como ChatGPT, Midjourney ou outras IAs generativas. Ou, quem sabe, já se pegou questionando se aquela imagem incrível que viu online foi feita por mãos humanas ou por algoritmos. A pergunta que paira no ar e que talvez já tenha passado pela sua mente é: até onde isso vai? Nossos trabalhos, nossas vocações criativas serão substituídos? É sobre essa fronteira delicada entre humano e máquina, entre inspiração e algoritmo, que vamos explorar juntos neste documentário. Prepare-se para uma jornada que vai muito além dos códigos e entra no território daquilo que nos torna fundamentalmente humanos. A luz fraca do estúdio acariciava o papel, iluminando os dedos manchados de carvão que dançavam sobre a superfície texturizada. Cada linha traçada era uma decisão ponderada, cada sombreamento uma emoção cuidadosamente investida naquele retrato que ganhava vida. O suor na testa da artista testemunhava a intensidade daquele processo lento e quase meditativo, um diálogo silencioso entre a mão e a mente que transcendia a simples técnica. Nas profundezas daquele estúdio, a criação era uma cerimônia íntima, um parto de ideias que demandava tempo e entrega total. Em outro ambiente, completamente diferente, a luz azulada de múltiplas telas banhava o rosto cansado de um redator publicitário. Seus olhos permaneciam fixos no cursor que piscava ritmicamente, um metrônomo digital, marcando a angústia da página em branco. Ele digitava uma frase, hesitava, apagava e suspirava profundamente antes de se levantar em busca de um café que era mais um ritual de fuga do que um simples estimulante. Aquela angústia não era ociosa. Era a dor de tentar capturar a essência fugidia de uma marca, de tecer palavras que pudessem, de alguma forma, criar uma ponte genuína com outro ser humano do outro lado do ecrã. A sua luta era contra a invisibilidade e a indiferença, uma batalha travada com as únicas armas que possuía: vocabulário e intuição. Noutra dimensão da criatividade, num quarto escuro onde a única luz emanava de um monitor, um programador digitava furiosamente. Linhas de código verde fluíam na tela como um rio de lógica pura, uma corrente ininterrupta de pensamento abstracto transformado em instruções precisas. Ele estava imerso na resolução de um problema complexo, um quebra-cabeças intelectual que exigia um misto de rigor matemático e criatividade lateral. O sorriso de satisfação que lhe iluminou o rosto quando o código finalmente compilou sem erros era a recompensa universal do Criador, o momento de clímax após o trabalho árduo. Era a prova tangível de que uma ideia abstracta podia ser domada e materializada. E noutro canto da cidade, um músico sentava-se à beira do piano, os seus dedos percorrendo as teclas num exercício de exploração tátil. Dessa exploração aparentemente caótica, emergia uma melodia triste, mas profundamente bela, carregada de uma nostalgia que parecia ecoar memórias universais. A música era a tradução direta de um sentimento interior, uma emoção pessoal que, uma vez transformada em som, adquiria o poder de ressoar na intimidade de qualquer ouvinte. A criação, nestes 4 cenários, era um acto profundamente humano, orgânico e marcado pela imperfeição que dá caráter. Mas então, o mundo digital começou a ecoar com um novo tipo de criação. Num estúdio limpo e impessoal, um prompt era digitado numa interface simples.
Retrato hiperrealista de uma anciã com os olhos sábios, estilo carvão sobre papel texturizado, sombras dramáticas. Segundos depois, não minutos ou horas, uma imagem aparecia. Era técnica e anatomicamente perfeita, impecável nos seus detalhes. Contudo, algo essencial faltava. Os olhos, embora meticulosamente renderizados, pareciam vazios, desprovidos da história que só uma vida vivida pode conferir. Não havia suor na testa digital, não havia manchas de carvão nos dedos algorítmicos, não havia a luta visceral entre a intenção e a execução. Era bela, mas era oca. O redator publicitário, por sua vez, descobria uma nova ferramenta. Em vez de encarar o vazio da página, ele digitava: escreva um slogan cativante para um novo refrigerante de laranja focado no público millennial, com um tom descontraído. Num piscar de olhos, uma inteligência artificial devolvia-lhe 10 opções. Algumas eram decididamente genéricas, outras surpreendentemente adequadas. O seu café, outrora um companheiro ritualístico na luta criativa, ficava agora esquecido. O seu papel usurpado pela velocidade implacável da máquina. O programador também adotou o novo aliado. Perante uma função complexa, em vez de a arquitetar do zero, solicitava a um copiloto digital: gere um código para otimizar esta query de banco de dados. Imediatamente, o algoritmo sugeria linhas de código, antecipando-se aos seus pensamentos e completando-lhe a lógica. A satisfação que sentia era diferente, mais fria, mais eficiente, mas desprovida daquele orgulho primário de ter construído algo exclusivamente com as suas próprias capacidades. E o músico, na solidão do seu estúdio, experimentava introduzir um comando: crie uma melodia de piano no estilo de Jan Tiersen, emotiva e nostálgica, em Lá menor. Quase de imediato, uma entidade artificial compunha uma base musical completa, harmonicamente coerente e pronta para ser utilizada. Era uma facilidade desconcertante. Estas narrativas paralelas, a criação humana, lenta e emotiva, e a geração artificial, instantânea e precisa, colidiam, forçando uma pergunta angustiante e fundamental sobre o futuro. Num mundo onde as máquinas podem imitar a criatividade, seremos nós, os seus criadores originais, tornados obsoletos? Esta questão, seremos substituídos por algoritmos? Ecoa como um sino de aviso através de estúdios, escritórios e corações daqueles que sempre acreditaram que a sua capacidade de criar era a sua âncora no mundo. Para muitos, esta não é uma questão abstracta, mas uma realidade econômica e existencial esmagadora. Larissa, uma ilustradora freelance que dedicou uma década a aperfeiçoar o seu traço único, abre um e-mail com um nó no estômago. Era a resposta a uma proposta para um livro infantil. A mensagem era educada, mas a essência era um golpe direto. Adoramos seu trabalho, mas infelizmente o budget do projeto foi redirecionado. Decidimos experimentar a geração por IA para esta primeira leva de ilustrações, já que é mais escalável. As palavras mais escalável soam como um eufemismo para a sua própria substituição. Ela descreve a sensação como um profundo sentimento de invisibilidade. Anos de estudo, de experimentação, de desenvolvimento de uma voz visual, que era uma extensão da sua própria alma, pareciam agora reduzidos a um dado num conjunto de treino, a um estilo que podia ser replicado por uma máquina em 30 segundos. O cliente, argumenta, já não está a pagar pela sua habilidade única, pelo seu percurso, pela sua alma, mas por um resultado genérico. E quando o resultado é quase tão bom visualmente e custa uma fração do valor, a equação econômica torna-se brutalmente simples e desfavorável para o artista. Larissa faz uma distinção crucial. A IA, diz ela, é fantástica para produzir o quase certo. Consegue criar composições esteticamente agradáveis, paletas de cores harmoniosas e formas anatomicamente corretas.
mas é na imperfeição, na intencionalidade humana que reside a alma da arte. Onde está o ligeiro erro de perspectiva que, num desenho humano, adiciona charme e personalidade? Onde está a referência subtil, quase inconsciente, à obra de um mestre que o artista admira? Onde estão as suas próprias cicatrizes emocionais, as suas experiências de vida que se infiltram no trabalho e lhe conferem profundidade e ressonância? A IA não tem cicatrizes. A IA não tem um corpo que cansa, um coração que ama ou desilude, uma memória que nostalgia. A IA só tem dados. O seu medo, portanto, transcende a mera preocupação financeira. É um terremoto existencial. Se a sua criatividade, a sua expressão mais íntima, se tornou uma commodity, algo que pode ser produzido em massa e sob encomenda, o que resta que a defina? O que a separa da máquina, se o seu output final pode ser duplicado sem a sua essência? Esta ansiedade não se confina ao mundo das artes visuais. Marcos, um redator sênior com anos de experiência a moldar a voz de grandes marcas, presencia uma revolução semelhante no seu próprio escritório. O seu chefe, eufórico, demonstra uma nova ferramenta que pode gerar centenas de variações de copy para uma campanha de e-mail marketing em meros minutos. "Isto é revolucionário!", exclama o chefe. "Podemos automatizar a base e focar os nossos esforços humanos apenas nas peças de topo de funil." Marcos observa com um profissionalismo polido que esconde uma crescente ansiedade interior. Ele sente-se como um cavalo de tração, orgulhoso e forte, a ser apresentado ao primeiro automóvel. A superioridade da nova tecnologia em termos de eficiência é inegável, mas esmagadora. No entanto, ele reflete a boa escrita, a escrita que realmente importa, que move pessoas e constrói ligações, nunca foi sobre eficiência. Foi sobre a busca obstinada pela única palavra certa. Foi sobre ritmo, cadência, sobre a música subjacente ao texto. Foi sobre subtexto, sobre o que é deixado por dizer. Foi, acima de tudo, sobre construir uma relação de confiança subtil com o leitor, uma cumplicidade que leva tempo e sensibilidade para forjar. Ele recorda-se de um cliente importante que a sua agência perdeu para uma nova consultoria de marketing orientada por IA. O relatório que esta consultoria entregou era impressionante. 50 páginas de análise e sugestões, geradas em poucas horas. Era coeso, bem formatado e utilizado uma linguagem corporativa impecável. No entanto, para Marcos, era puro blá blá blá, desprovido de substância. Não continha um único insight genuíno, uma ousadia estratégica, uma centelha de intuição que só a experiência no mundo real pode proporcionar. Não tinha alma. E, no entanto, foi suficiente. Foi rápido e foi barato. E num mercado que, com frequência, privilegia a quantidade e a velocidade sobre a qualidade e a profundidade, isso revelou-se suficiente. A frustração de Marcos reside na desvalorização da sua expertise. Os decisores, seduzidos pela promessa da automatização, começam a acreditar que criatividade é simplesmente colocar palavras num papel. Eles não compreendem que o verdadeiro valor de um redator sênior não está na escrita em si, mas na capacidade estratégica de saber o que escrever, para quem e por quê. Está nos anos de experiência que o ensinaram, por tentativa e erro, o que não fazer. A IA pode escrever um texto gramaticalmente perfeito, mas não pode compreender a nuance cultural que transforma uma campanha publicitária num fenômeno viral. Não pode sentir o pulso da rua. No universo da música, a compositora Clara enfrenta uma erosão diferente, mas igualmente preocupante da sua profissão. Ela observa os seus rendimentos a caírem drasticamente num curto espaço de tempo. Antes, um produtor dirigia-se a ela com um pedido vago, mas cheio de potencial. Preciso de uma vinheta que soe como esperança, como um novo começo.
Esse era o ponto de partida para um processo colaborativo e profundamente intuitivo. Ela sentava-se ao piano, experimentava acordes, falhava, tentava novamente, até que a melodia certa emergisse, capturando a essência daquele sentimento. Agora, o mesmo produtor vai a um vasto banco de sons alimentado por IA, seleciona a opção emoção, esperança e descarrega 10 bases diferentes por uma módica assinatura mensal. Para Clara, o que está a ser roubado não é apenas uma fonte de rendimento, mas algo mais profundo, a intenção. A música criada pela IA, ela argumenta, é fundamentalmente uma colcha de retalhos estatisticamente otimizada de tudo o que já foi feito antes. É uma recombinância, não uma criação. A IA não consegue compor a partir do silêncio, a partir do vazio criativo que precede a inspiração. Não consegue ouvir o mundo à sua volta e responder com um novo gênero, um novo som que desafie as convenções. Só pode regurgitar e recombinar o passado. E este processo, embora capaz de produzir música funcional e agradável, está, na sua opinião, a criar uma paisagem sonora cada vez mais genérica e homogeneizada, a silenciar vozes únicas em favor de uma média algorítmica. O seu medo não é o de um rompimento abrupto, mas o de um vazamento lento e constante. Um trabalho aqui, outro ali, até que um dia se dá conta de que a indústria para a qual se preparou a vida toda, a indústria que amava, simplesmente mudou de forma, sem ela tornando as suas habilidades específicas menos relevantes. Contudo, esta narrativa de desalento e substituição não é a única que está a ser escrita. Existe um outro lado, uma perspectiva que encara estas ferramentas não como adversárias, mas como os aliados mais poderosos que a criatividade humana já conheceu. O Dr. Felipe Costa, um especialista em inovação e fundador de uma startup de design, é um dos porta-vozes desta visão. Para ele, a visão apocalíptica é um profundo erro de perspectiva, um anacronismo numa era de transformação. Ele usa uma analogia poderosa. Você não pergunta se a escavadeira substituiu o pedreiro que sabe operar a escavadeira substituiu o que só usava uma pá. A IA é a nossa escavadeira digital. No seu escritório arejado e moderno, ele demonstra como a sua equipa integrou ferramentas de IA generativa no seu fluxo de trabalho. Antes, um designer podia gastar um dia inteiro, ou mais, a criar moodboards e esboços iniciais para uma nova identidade visual. Era um trabalho meticuloso e demorado. Agora, com o auxílio de algoritmos, eles podem gerar centenas de conceitos visuais, explorando direções radicalmente diferentes, numa única tarde. Isto, insiste Felipe, não substitui o designer. Pelo contrário, liberta-o. Em vez de ficar preso a tarefas repetitivas e de baixo valor acrescentado no início do processo, o designer humano pode agora focar-se no que realmente importa, a curadoria. Ele pode analisar criticamente as centenas de opções geradas, selecionar as mais promissoras, combinar elementos de diferentes conceitos e refinar as ideias com um toque humano e estratégico. O seu papel evolui de executor técnico para diretor criativo e curador. A ferramenta amplifica a sua capacidade de explorar o campo das possibilidades a uma velocidade previously unimaginable. Ana, uma designer júnior da sua equipa, partilha a sua experiência. Ela descreve a IA como um parceiro de brainstorming incansável e sem julgamento. Às vezes você trava, fica com bloqueio criativo, explica. Pedir à IA para gerar 50 ideias malucas para um logotipo de uma cafeteria que também vende livros usados, isso quebra imediatamente a inércia. Ela não tem medo de sugerir algo absurdo. E é muitas vezes no absurdo que se encontra a centelha de uma ideia genial. Felipe enfatiza o ganho de produtividade e capacidade.
Estamos a fazer em uma semana o que antes nos levava um mês. Isso permite nos atender mais clientes, experimentar mais caminhos criativos e oferecer um leque de opções mais vasto. A IA não está a roubar empregos aqui. Está a criar capacidade para que possamos crescer e, ironicamente, contratar mais pessoas para funções mais estratégicas e especializadas. A sua visão é a da adaptação. A charrete não desapareceu com a invenção do automóvel. Transformou-se num passeio turístico romântico. O desafio, afirma, é encontrar os passeios turísticos da nova economia criativa. Os nichos de alto valor, onde a autenticidade, a curadoria e a visão humanas são insubstituíveis. No entanto, por detrás desta promessa de uma nova era de produtividade criativa, espreita uma questão ética profunda e incômoda que não pode ser ignorada. Cada imagem gerada, cada texto produzido, cada melodia composta por uma IA tem uma dívida oculta. Por detrás de cada prompt existe um universo invisível de dados, uma biblioteca de Alexandria digital construída com o trabalho de milhões de seres humanos. Bilhões de imagens, textos, músicas, linhas de código e obras de arte foram extraídos da internet e usados para treinar estes algoritmos, na sua grande maioria, sem o consentimento explícito ou a remuneração dos seus criadores originais. Isto levanta uma questão profundamente perturbadora. Será esta revolução uma forma de inovação legítima ou é o maior caso de apropriação cultural e intelectual da história humana? Especialistas em direito digital, como a professora Beatriz Mendonça, apontam para a questão dos direitos de autor como o calcanhar de Aquiles de todo este ecossistema. Quando uma IA é treinada na obra de um artista vivo, sem a sua permissão, sem a sua remuneração, e depois é comercialmente utilizada para produzir trabalhos que imitam o seu estilo de forma a competir diretamente com ele, onde traçamos a linha entre a inspiração do algoritmo e a violação dos direitos do criador? Questiona ela. O cenário jurídico atual assemelha-se a um faroeste digital. As leis de direitos de autor, concebidas para um mundo analógico, estão a ser forçadas a correr atrás de uma tecnologia que se move a uma velocidade exponencial. O conceito de uso justo, que permite a utilização limitada de material protegido para fins como crítica ou educação, está a ser levado ao seu limite absoluto quando esse material é usado para treinar um sistema comercial que pode, por sua vez, gerar conteúdo que desvaloriza o trabalho original. A falta de transparência é um problema central. O patrimônio cultural da humanidade, as nossas histórias, as nossas pinturas, as nossas canções, as nossas fotografias, foi transformado em combustível para uma máquina, e a maioria de nós nem sequer foi consultada. E agora, essa mesma máquina, alimentada pelo nosso esforço coletivo, posiciona-se como nossa concorrente direta no mercado. Existe, como a professora Beatriz salienta, uma sensação de injustiça fundamental neste processo. Se a criatividade humana é o combustível, não estaremos, paradoxalmente, a queimar o nosso próprio futuro cultural para alimentar o presente tecnológico? Esta questão legal e moral permanece em aberto, um campo de batalha onde se decidirá não apenas quem lucra, mas quem tem o direito de criar e de ser reconhecido pela sua criação. Perante este panorama complexo de medo, oportunidade e conflito ético, é tentador cair no desespero ou numa negação ingênua. No entanto, a história da tecnologia, na sua vasta tapeçaria, é consistentemente uma história de obsolescência e renascimento. O tear mecânico não aniquilou o artesão têxtil. Em vez disso, forçou-o a evoluir, a especializar-se em peças de alto valor, únicas e irreproduzíveis pela máquina, elevando o status do artesanato. A invenção da fotografia, que muitos previram como o assassino da pintura, fez exatamente o oposto.
libertou a pintura da sua obrigação primordial de representar a realidade com fidelidade fotográfica. Sem essa carga, os pintores aventuraram-se no impressionismo, no expressionismo, no cubismo, no abstracto. Em suma, deram origem a toda a riqueza da arte moderna. A crise criativa que vivemos hoje não é o fim da linha. É um desvio dramático, um ponto de inflexão brutal que exige uma reavaliação profunda. A pergunta crucial já não é se seremos substituídos. A pergunta que devemos, coletivamente, colocar é: o que nos torna verdadeiramente insubstituíveis? A resposta, cada vez mais clara, parece residir precisamente naquilo que as máquinas, pelo menos no horizonte previsível, não possuem e não podem possuir: a nossa bagagem existencial específica. A nossa capacidade única de sentir dor física e emocional, alegria pura, nostalgia corrosiva, amor e perda, e de transformar esse turbilhão interior em algo novo, que fale a essa mesma condição noutros seres humanos. É o nosso pensamento crítico, que vai além de resolver problemas, para os questionar, para desafiar premissas, para perguntar por quê, mesmo quando o como já está resolvido. É a nossa visão estratégica, capaz de enxergar o quadro geral, de conectar disciplinas aparentemente desconexas, de antever consequências de longo prazo. É a nossa ética, a nossa bússola moral, que nos guia em decisões que não são apenas sobre eficiência, mas sobre impacto humano. É a nossa coragem de falhar de maneira gloriosa e imprevisível, de seguir intuições que os dados não suportam, de criar algo que, inicialmente, ninguém além de nós consegue entender o valor. É, em última análise, a nossa emoção genuína, imperfeita, contraditória e, precisamente por isso, autêntica e ressonante. O futuro, portanto, não é uma dicotomia simples que pertença aos humanos ou às máquinas. Pertence, cada vez mais, aos humanos que souberem dançar com as máquinas. Aos humanos que compreenderem a linguagem destes novos algoritmos, incrivelmente poderosos, e os souberem usar, não como substitutos da sua própria centelha criativa, mas como amplificadores sem precedentes da sua imaginação. O desafio que se coloca à nossa geração não é predominantemente técnico, é filosófico e profundamente pessoal. Impõe-nos a tarefa de redescobrir o que significa criar. Força-nos a cavar mais fundo dentro de nós mesmos para encontrar o que não pode ser digitalizado, quantificado ou replicado. Nesta nova simbiose, o valor do artista, do escritor, do músico e do pensador não diminuirá. Pelo contrário, poderá ser finalmente reconhecido na sua essência mais pura, libertado das amarras da mera execução técnica. O caminho a seguir não é lutar contra a maré tecnológica, mas aprender a navegar nela, usando a sua força para levar a nossa criatividade a portos nunca antes imaginados. O desafio final é encontrar, no ruído digital constante e na enxurrada de conteúdo gerado automaticamente, o silêncio interior e a coragem necessárias para elevar a nossa própria voz humana, única e insubstituível.